Dando continuidade e passando agora à questão de número 5, ela tem como tema central a temática do controle de constitucionalidade, que é um ponto bastante popular entre examinadores de carreiras jurídicas, mas muitas vezes nem tão popular assim entre os candidatos. Prestem atenção que o enunciado da questão ele requer que o candidato assinale a alternativa incorreta, certo? É muito importante estar atento para isso, justamente para evitar perder uma questão por uma eventual desatenção durante uma prova objetiva. Eu também destaco para vocês que, além de ser muito popular em provas de primeira fase, o controle de constitucionalidade foi cobrado, por exemplo, tanto na primeira fase como na prova discursiva, na segunda fase, da Defensoria Pública de Minas Gerais no ano passado. Agora as alternativas. Alternativa A. É possível, em tese, o ajuizamento de ADI contra a deliberação administrativa de tribunal, desde que ela tenha conteúdo normativo com generalidade e abstração. Essa alternativa está correta e ela está conforme um precedente do Supremo Tribunal Federal que foi divulgado no informativo de número 964 de uma ADI, a ADI 1244, que foi julgada em dezembro de 2019, logo ali no finalzinho do ano passado. Então é importante lembrar desse precedente, certo? Agora a alternativa B. Não é cabível o uso de ADPF para questionar interpretação judicial de norma constitucional. A alternativa está incorreta. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 2018, que é cabível o uso de arguição de descumprimento de preceito fundamental para questionar a interpretação judicial de norma constitucional. Essa decisão ela foi tomada em março de 2018 e o precedente foi veiculado no informativo do STF de número 894, em sede da arguição de descumprimento de preceito fundamental, número 216, para quem tiver interesse em dar uma olhada depois. Agora a alternativa C. É possível o conhecimento de ADPF, mesmo que a lei atacada tenha sido revogada antes do julgamento, se persistir a utilidade em se proferir decisão com caráter erga omnes e vinculante. Pessoal, a alternativa também está correta, certo? E essa decisão do Supremo, ela é derivada da seguinte situação. O município de Fortaleza, ele editou uma lei que proibia o serviço de transporte por aplicativos. Foi ajuizada uma arguição de descumprimento de preceito fundamental contra essa lei, mas antes que ela fosse apreciada pelo Supremo, o município de Fortaleza revogou a referida lei. Todavia, o STF ele entendeu por conhecer e apreciar o mérito dessa ação mesmo assim, porque o Supremo entendeu estar mantido o interesse de agir nesse caso e a utilidade em se proferir uma decisão com caráter erga omnes e vinculante, regulando esse tipo de situação. Essa decisão do Supremo Tribunal, ela se pautou muito pelo princípio da eficiência processual e também do aproveitamento dos atos processuais já praticados, certo? Ela data de maio de 2019, foi tomada no bojo da ADPF 449 e divulgado o precedente no informativo de número 939 do STF. Passando agora para a alternativa D. Se for editada medida provisória revogando lei que está sendo questionada por meio de ADI, essa ação poderá ser julgada enquanto a medida não for votada. Conforme o gabarito também está correta a alternativa D, certo? O Supremo Tribunal ele entende que a medida provisória ela é uma lei sobre condição resolutiva. Então, enquanto a medida provisória que revogou a lei dita inconstitucional, em vias de ser declarada inconstitucional, enquanto essa medida provisória ela não for convertida, enquanto ela não for convertida em lei aprovada, permanece a utilidade de se proferir decisão no caso, tendo em vista que a medida pode justamente ser aprovada ou não, certo? Então, essa decisão foi tomada pelo Supremo no bojo de 4 ADIs em março de 2019 e foi veiculado precedente através do informativo de número 935, também do STF. Finalmente, a alternativa E diz: a alteração do parâmetro constitucional, quando o processo ainda está em curso, não prejudica o conhecimento da ADI. Essa alternativa ela também está correta, certo? O parâmetro constitucional são as normas constitucionais, os dispositivos constitucionais que se julgam violados, que podem ter sido violados por determinada lei que está sendo questionada em ADI, e o STF entendeu
em junho de 2018, na ADI 145, que essa alteração, quando o processo está em curso, ela não prejudica o conhecimento da ADI, justamente para evitar que uma lei que já nasceu inconstitucional possa, de alguma forma, conseguir continuar vigendo. Então, precedente divulgado no informativo 907. E, conforme visto, gabarito, alternativa B.